Olá pessoal, professor Gustavo aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de Israel. Isso surgiu devido ao fato da bandeira de Israel aparecer muitas vezes em manifestações pró-governo. Lendo um pouco de matérias jornalísticas a respeito, a gente vê que um dos argumentos que fundamentam essa presença tão massiva da bandeira de Israel nos protestos pró-governo é do presidente satisfazendo a sua base eleitoral, pelo menos uma parte significativa da sua base eleitoral, e mesmo da sua base dentro do legislativo. Bom, o presidente ele é apoiado por setores evangélicos, tanto no legislativo quanto da população que o apoia em geral, e por setores que são muito aguerridos à causa israelense. Numa primeira aproximação, existe um conflito por territórios entre israelenses e palestinos no Oriente Médio. A gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. Não muito, porque esse assunto ele é praticamente inesgotável, que dirá num vídeo de poucos minutos como esse. Mas dentro desse conflito a gente vê uma inclinação de setores evangélicos para os israelenses. Se a gente for parar para prestar um pouquinho de atenção, o Israel declara-se um Estado judeu. Então, enquanto os palestinos, em sua maioria, eles são muçulmanos. Então, você defender os judeus em detrimento dos muçulmanos, sendo cristão, pode ser uma coisa que não parece fazer muito sentido. Contudo, esses setores evangélicos, eles alegam que a promessa bíblica foi feita ao povo de Israel. E uma vez que o cristianismo ele surge do judaísmo, ainda que tenham diferenças essenciais, diferenças básicas muito importantes, eles acreditam que a promessa bíblica ela é literal e ela não pode ser desfeita. De modo que, a princípio, mesmo sem parecer ter muita base política, mas tem, o apoio a Israel ele é algo inquestionável. Bom, outro grande apoiador de Israel é o governo Trump nos Estados Unidos, que nós sabemos que sempre foi uma espécie de guia a ser seguido pela nossa atual presidência. Os Estados Unidos sempre apoiam a causa israelense. E aí a gente começa a ver algumas coisas importantes. A primeira é que para os Estados Unidos ter um aliado no Oriente Médio é algo extremamente importante e que os judeus, lembrando que Israel é um estado autoproclamado judeu, os judeus eles são muito influentes dentro do empresariado, da burguesia dos Estados Unidos. Então a gente cai para um outro ponto, que é o ponto da estrategicidade do território israelense. Em primeiro lugar, dando uma olhada rápida no mapa, a gente vê que esse território disputado entre Israel e Palestina ele é central no chamado Velho Mundo, tendo a América como Novo Mundo e a Oceania como Novíssimo Mundo. O Velho Mundo seria a Europa, que está pertinho, a Ásia e a África. Então, no entroncamento entre os três, a gente tem Israel. Sem contar que, nesse território em disputa, nós temos a cidade de Jerusalém, onde ficam terras sagradas para o cristianismo, para o judaísmo e também para o islamismo, a religião dos muçulmanos. Daí a gente tem o terceiro, que seria a grande produção e o número absurdo de reservas de petróleo que a gente tem no entorno de Israel. Os Estados Unidos são uma grande potência industrial e consomem muito petróleo e necessitam do petróleo ali do Oriente Médio. Ter um aliado, um enclave aliado dentro do Oriente Médio, onde os Estados Unidos tendem a não ser muito populares, tirando exceções como, por exemplo, a Arábia Saudita, é algo de grande importância. Indo um pouco mais além, a gente pode se perguntar que conflito é esse entre Israel e Palestina. As raízes do conflito, o passo a passo desse conflito e o atual estado, além de ser algo que muda a cada dia com novos acontecimentos, é algo absurdamente extenso. Tentando fazer um geralzão, um apanhado bastante superficial só para a gente ficar um pouco a par do que acontece, esse território foi de fato ocupado pelo povo hebreu, que deu origem aos judeus, e que em seguida foi ocupado pelo Império Romano, que perseguia os judeus sofreram uma grande perseguição e foram forçados numa diáspora, ou seja, numa migração
por parte da Ásia, da Europa e bem posteriormente para o que se tornou os Estados Unidos e por aí vai. Com a queda do Império Romano, esse território passa a ser ocupado pelos árabes, que começam a fundação do que viria a ser a Palestina. Esse território ele é ocupado pelo Império Otomano e esse Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ele é adversário da Inglaterra, onde a Inglaterra inaugura o chamado movimento sionista. Em busca de se aliar aos judeus, principalmente os que estavam nos Estados Unidos, a Inglaterra ela emite a Declaração de Balfour, que é um dos marcos do chamado movimento sionista, que é um movimento que visa dar um Estado aos judeus, que eram uma nação sem Estado. Entendendo aí por nação um grande conjunto de pessoas que tem uma cultura em comum, que tem um desenvolvimento histórico em comum, uma história em comum, que possui um sentimento de pertencimento àquela nação e que possui um projeto de nação em comum, aspirações em comum. E dar a essa nação um território, onde se possa estabelecer um Estado nacional, que seria uma representação dessa nação e a prática da soberania sobre esse território, ou seja, uma inserção mais sólida dentro do sistema internacional. E esse movimento sionista ele foi justamente levando esses judeus de volta para a terra bem anteriormente ocupada, bastante séculos ocupada anteriormente, mas a questão é que quando os judeus foram chegando lá, ali já existia a Palestina, ou seja, esse regresso esbarrou na existência da Palestina ali. De início, não houve muito problema, mas o que foi acontecendo? A gente teve, décadas depois da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial ela teve uma outra perseguição muito forte aos judeus, com o nazismo e o grande massacre que foi o Holocausto, uma das carnificinas mais lamentáveis da história da humanidade. Então a gente tem os judeus sendo perseguidos pelo Império Romano, posteriormente eles foram perseguidos pela Igreja Católica durante a Idade Média e agora durante o nazismo. Com toda essa perseguição, principalmente na Europa, esses judeus eles fazem uma migração muito mais intensa para esse novo Sião, para esse território. Então a gente vai ter embates cada vez mais violentos por território, começa a ficar muita gente para pouco espaço. Então a gente vai ter com o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai criar 2 estados, um estado palestino e um judeu. Com a insatisfação surgem as guerras. Acontece que Israel possui um desenvolvimento econômico muito mais forte e um desenvolvimento econômico que também é um poder político muito forte, visto que os judeus eles são extremamente influentes dentro dos Estados Unidos e de vários países da Europa, e também um poderio militar absurdo, somando aí o apoio americano frequente. Enquanto os palestinos eles vão ter uma situação econômica muito mais frágil, um prestígio político muito menor, e além disso ele vai contar com um apoio mais desorganizado e mais fraquinho dos países árabes ao redor. Aliás, eu nem acredito que fraquinho seja uma boa palavra, porque se a gente for parar para pensar, são países que têm bastante poder de destruição, mas que ainda não fazem frente ao poder da aliança Israel-Estados Unidos. Então essa assimetria ela vai fazer com que a cada conflito Israel ocupe novas terras. Ou seja, aquela primeira divisão ela vai dando lugar a uma nova divisão. A divisão proposta pela ONU vai dando lugar a uma nova divisão onde os territórios palestinos eles vão se esfarelando e vão sendo estrangulados. Então hoje nós temos um território israelense bastante aumentado, enquanto os palestinos eles ficam ali na faixa de Gaza, que é uma área extremamente militarizada e cercada pelo exército israelense. Ou seja, a situação de fome, de falta de acesso até à eletricidade muitas vezes, de falta de acesso à água, a redes de esgoto, é muito difícil, e muitos dos navios que vêm trazer suprimentos para o povo de Gaza são barrados pelo exército israelense, fazendo uma situação desumana. Isso sem contar toda a situação de prisões, perseguição política. Então, os palestinos eles vivem uma situação subhumana, um verdadeiro massacre.
e muitos protagonizam uma nova diáspora. O que os judeus passaram, passam agora os palestinos. Enquanto a gente também tem na Cisjordânia, que é outro território palestino, também uma forte presença israelense, com a construção de vários assentamentos israelenses. Lembrando que qualquer judeu ele tem direito de retorno a Israel, e muitos deles vão para esses assentamentos. Então a gente vê um processo de limpeza étnica, porque a gente tem muitas vezes assassinatos nesses conflitos, né, uma verdadeira carnificina, a gente tem uma diáspora e uma ocupação intensa judaica ali. Obviamente os palestinos eles não aceitam isso tudo de forma pacífica. Há reações, há ataques, inclusive terroristas. Contudo, eles não fazem frente à potência israelense, ainda mais quando essa se alia à potência americana. Então, a gente vai começar a observar que o Brasil, assim como os Estados Unidos, eles vão, o Brasil seguindo os Estados Unidos, eles têm um apoio muito forte a Israel. Visto que, por exemplo, o presidente brasileiro, ele prometeu que mover a sede da Embaixada Brasileira de Tel Aviv, que é um território reconhecidamente israelense, para Jerusalém, que é uma cidade internacional, onde ficam as terras santas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a religião dos muçulmanos, que são maioria entre os palestinos. Então não se há nenhuma sensibilidade, nenhum tato num ato que simboliza uma agressão absurda a esse povo. E a questão, uma questão muito importante é que, às vezes, essas declarações de críticas ao Estado de Israel, elas são vistas como antissemitas ou antissionistas. Então, o antissemitismo seria a aversão ou ódio ao povo judeu, o que é algo extremamente grave, visto todas as perseguições que esse povo já passou, e que o ódio e a perseguição não são válidos para ninguém, para nenhum povo. Embora o termo antissemita não seja dos mais exatos, visto que o termo semita é um grupo bem maior e mais variado de povos. Contudo, se usa muito mais para Israel, e para os judeus, se usa muito mais para os judeus, Israel é o Estado. Então o termo semita se usa muito mais para os judeus, embora esse termo não seja o mais exato, por abranger mais gente. E o antisionismo, ele seria a oposição ao Estado de Israel. E aí há correntes que se dividem, que vão falar, o antisionismo então diria que Israel não deve ter um Estado, não deve se expressar dessa forma? Ou é uma crítica a como Israel constrói esse Estado? Como Israel toma terras e submete os palestinos a uma condição de vida absurda? E aí nós temos os indicadores. A gente vê a densidade demográfica, por exemplo, que vai mostrar que os palestinos eles estão muito mais apertados, há muito mais habitantes por quilômetro quadrado, do que os judeus em Israel. Ou a expectativa de vida ao nascer, ou o PIB per capita, ou mesmo o índice de desenvolvimento humano, que é a medida da qualidade de vida. Certo? Daí a gente vai perceber que a questão territorial ela é muito grave. A gente vai ver que a definição principal, mais corrente de território, é de que o território ele é um espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Definição do Marcelo Lopes de Souza. Só que esse território ele está além de você ter uma área com uma fronteira e um controle ali. O território ele vai passar por várias escalas de análise. Por exemplo, a gente tem território na psicologia sobre a formação da subjetividade, na economia, quanto à questão dos recursos, na política e até quando a gente estuda a etologia, a questão dos animais. Então, quando a gente vai, não falando das acepções do Estado enquanto substrato para se exercer a cultura e o modo de vida, ou do território enquanto substrato de recursos para mover a sua economia, para promover suas ambições políticas e econômicas, o seu projeto de nação, o seu projeto de Estado. Mas quando a gente vai na questão animal, onde para o animal o território é aquele espaço delimitado onde ele vai conseguir o alimento, onde ele vai conseguir se reproduzir, criar seus filhotes, até isso é negado ao povo palestino. As acepções mais básicas de território.
E para isso, para ir um pouco atrás dessas definições, eu usei esses dois livros, O Mito da Desterritorialização, do Rogério Rasbar, da UF, e esse aqui, Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial, do Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ. Então, o território, além dessas questões animais, que são negadas aos seres humanos palestinos, ele também é cercado de aspectos econômicos, políticos, culturais, de pertencimento, né? E isso tudo é negado. Então a gente vê que a imagem de Israel é uma imagem muito dura, uma imagem muito contestada. Embora, né, exista quem tente desviar isso para falar que isso é antissemitismo, ou que isso seja uma proibição, uma contestação de um povo ter direito a um Estado. Na verdade, a questão é muito maior, né? E até sabendo disso, a gente tem que o Rafestan, Claude Rafestan, um grande geógrafo também no livro Por uma Geografia do Poder, ele vai dizer que enquanto o poder puder operar apenas com símbolos e com imagens, isso é muito menos desgastante do que recorrer à máquina de guerra. A gente vê que Israel tenta frequentemente se vender enquanto moderno, enquanto tolerante, enquanto que oferece uma boa qualidade de vida, que oferece uma receptividade, uma mente aberta e por aí vai. Isso seria uma reformulação da marca Israel, também chamado de rebranding, né, de refazer a marca. E aí tem um texto da Berenice Bento, que eu vou deixar aqui linkado, né, da UNB, e também um texto do professor da UFRJ, o Michel German, que eles vão falar muito sobre essa questão dessa formação de uma imagem de Israel. Porque Israel se reconhece e se afirma como um Estado judeu. Então, para vocês terem uma noção, não existe casamento civil em Israel, apenas religioso. E o divórcio, ele tem que ser autorizado pelos rabinos. Então, será que existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero em Israel? Mas, ao mesmo tempo, Israel vende uma das paradas do orgulho LGBT+, mais bombadas do planeta, que atrai muita gente, como acontece na cidade de Tel Aviv, que vai ser chamada de uma cidade gay-friendly, né? Uma cidade amigável à população LGBT+. Enquanto essa não é a realidade. E que dirá a realidade de um LGBT palestino que vive em território israelense como cidadão de segunda classe, ou um LGBT palestino que vive em Gaza ou na Cisjordânia? E isso é chamado de pink washing, ou você passar um cal cor-de-rosa, você cooptar um grupo, cooptar um grupo e a sua luta, né, ignorando, tentando fazer dessa forma que se ignore uma outra questão, né, e de uma forma extremamente superficial. Então por isso chama pink washing, ou a lavagem cor-de-rosa. E a gente tem os outros, tem a chamada red washing também, que é a lavagem vermelha, que é onde a gente tem discursos inclinados à esquerda, mas que não contestam o fazer do Estado israelense, ou que contestam o fazer do Estado israelense sem ir às bases do problema e defender os direitos a território dos palestinos, por exemplo, ou mesmo uma reparação por parte dos israelenses. E também a gente vai ter o art washing, que vai vender a imagem de uma Israel promotora das artes, ou o vegan washing, que vai ser a promoção de uma imagem de uma cidade, de um estado que produz alimentação vegana, exporta, né, uma coisa preocupada com o sofrimento dos animais, preocupada com a alimentação, preocupada com a questão ambiental. Enquanto a gente vai ter eles fazendo os próprios palestinos, colocando os palestinos numa situação que leva à fome, né, que leva ao sofrimento absurdo. Então a gente tem uma série de questões onde a gente se pergunta: será que é saudável ter bandeiras israelenses apoiando o projeto de governo brasileiro? Bom, espero ter despertado pontos para reflexão. Continuamos aqui embaixo essa discussão, porque o tema ele é absurdamente gigantesco. Eu tentei fazer um recorte, espero ter sido minimamente fiel a ele. Obrigado pela atenção e por assistirem até aqui.